Olá, gente. Meu nome é Márcio Luiz Sete Cordas. A gente está iniciando essa live aqui hoje. Eu tô com meu amigo Marlon Carvalho e nós vamos tocar 12 músicas de minha autoria que eu fiz ao longo desses últimos 12 anos, tá? Vamos começar essa live aqui de hoje tocando uma música que eu fiz em 2016, uma música chamada Não Para Coração. E você conhece essa história, né, Marlon? Essa é boa. Essa é boa, né? Eu fui lá no cardiologista em 2016, estava sentindo uma palpitação no coração. Fui no cardiologista e preocupado, né? Poxa vida. Fui lá e fiz uma consulta com ele. E ele falou, rapaz, vai pra casa, vai pra sua casa, você é músico, você só tá nervoso, isso é uma ansiedade aí que tá no seu coração. Chega em casa e compõe uma música. Então eu segui a dica do meu cardiologista. Deu a risca. E fiz a música Não Para Coração, toda baseada então no ritmo cardíaco, com todas as síncopes cardíacas e arritmias também, né? Então, com vocês, de minha autoria, Não Para Coração. Vamos lá.
Então essa foi Não Para Coração, gente. Vamos tocar então agora mais um choro, né? Esse choro, Marlon, tem um motivo primeiro que eu fiz ele, né? Que eu fiz ele especialmente para um parceiraço nosso, um amigo do coração, que é o Pablo Araújo. Ah, sim. E uma vez foram falar do Pablo, disseram para ele assim que ele era muito pipa solta. Ele era um cara muito avoado, das ideias meio doidas, né? E avoado. E eu fiz esse choro para ele. E depois conversando com o Marlon nesses ensaios, né, Marlon? E eu recordei de uma cena da minha infância em que eu saí para soltar pipa com meu pai. O meu pai me levou para soltar pipa. Meu pai não era muito de sair, sempre trabalhou demais. E um beijão, né? Inclusive, um beijão pro meu pai que tá assistindo essa live. E então, sempre trabalhou demais e ele me levou dessa vez para soltar pipa junto com ele. E tudo do meu pai, assim, é tudo do melhor, né? Ele gosta de uma pipa bacana e comprou lá muita linha. A gente fez um carretel enorme, assim, e soltou a pipa e a pipa foi voando, voando, voando. E a gente andando de costa. Aí ele pisou ainda na bosta da vaca, assim, atolou o pé até no joelho, assim, com a bosta da vaca. E essas lembranças gostosas, assim, eu sinto até o cheiro desse pasto, assim, até hoje. E eu lembro que ele falou pra mim, assim, a linha puxando muito forte. E eu lembro ele falando pra mim assim: ô meu filho, o que você acha de soltar essa pipa aí? Vamos deixar ela voar. E aí ele cortou a linha da pipa e a pipa saiu voando, assim, isso foi muito legal. Então, com vocês, então, pipa solta, mais um choro. Deixa eu dar uma conferidinha aqui nessa afinação, o tempo tá muito quente. Então, com vocês, a segunda música dessa live autoral, Pipa Solta. Vamos lá? Vamos.
E a pipa voou, voou, Vou longe. Vamos tocar agora então uma música. O ano passado, né, eu tive o prazer, né, a alegria de ir pro Chile, cara, Santiago do Chile. E eu fui junto com a Universidade Federal de São João del Rei, junto com a FCJ. Eu que fiz o mestrado lá, eu sei que você também formou lá, graduação. E a gente tem muitos amigos lá, né, Marlon? A gente veio meio que para São João del Rei por conta da Universidade Federal. Quero deixar aqui o registro, né, da nossa alegria que é poder ter um ensino público de qualidade, a valorização mesmo, né, gente, da Universidade Federal, como ela movimenta a cultura, como ela movimenta a economia das cidades onde ela está. E eu tive, então, essa dádiva, né, como egresso, né, como já mestre em música pela Universidade Federal, receber o convite né, do professor Sérgio Rocha, que também deve estar assistindo essa live. Quero mandar um abraço para ele, um super abraço para o Sérgio, meu parceiro de choro, de viagens. E dessa vez a gente então atravessou lá a Cordilheira dos Andes, um cenário maravilhoso, lindo, e fizemos então a música, eu fiz a música De Chinelo com os Chilenos, é uma parceria minha com o Léo Barreto, Léo que foi seu professor de saxofone, Abração, né? Pro Léo aí, grande Léo. O Léozeira, fantástico, né? Então, o meu abraço pro Léo também, claro. Né? Então a gente fez essa parceria de chinelo com os chilenos. Estar de chinelo, né, gente, é estar à vontade, né? E a gente aproveitou esse jogo de palavras aí. O Pablo Araújo batizou essa música, sabia? O Pablo Araújo é bem as piadas que o Pablo faz, né? E nessa piada eu vi ali um mote de repente, então, um motivo, né, para fazer, roubando um pouquinho o trechinho da música da Violeta Parra, né? A Violeta Parra que faz. Né? E a gente então pegou esse trechinho e foi transformando isso em choro, colocando uma batida legal. O Léo fez a segunda parte e agora nós vamos tocar então, chique, com vocês, De Chinelo com os Chilenos, uma parceria minha com o Leonardo Barreto. Vamos que vamos, assim, ó. Deixa eu dar uma roubada aqui nessa aqui.
Que beleza. É isso. Eu separei, Marlon. Eu separei aqui, meu querido, olha, essas 12 músicas. Eu não sou um compositor que fico preocupado com a quantidade, né, cara? Você que também estudou com o Ian Guest. Nosso querido Mauri aqui também, que está aqui fazendo toda a parte da técnica, estudou com o Ian Guest também. Ele sempre valorizou, ele sempre ensinou a gente que não é a quantidade, né, cara? É a gente engravidar da ideia, engravidar da música. Então, olha só, nesses 12 anos, cara, eu selecionei essas 12 músicas para poder tocar nessa live aqui, músicas que realmente deram um certo trabalho para fazer e realmente uma satisfação, assim, poder ouvir essas músicas e ver que elas estão encaixadinhas, que elas estão que elas soam bem, né, cara? Então, agora a gente vai tocar então uma parceria nossa, né? Primeira parceria minha com o Marlon Carvalho, primeira de muitas, com certeza. E aí a gente fez esse choro que nós vamos tocar. Então eu separei por estilos, primeiramente eu queria falar isso, separei por estilos, né? Eu me considero um cara muito eclético. Então você pega minhas playlists assim, de Spotify, Apple Music, tipo assim, de Arlindo Cruz a Soundgarden e Joe Pass também, misturado um pouquinho com Clara Nunes. E eu gosto disso, eu gosto dessa coisa eclética, porque nós somos músicos, mais do que sambista, mais do que um chorão, mais do que um violonista clássico. Eu tenho formação erudita também, sou formado aqui no Conservatório Estadual de São João del Rei. A gente gosta, né, dessa mistura, né, que é o que faz a nossa brasilidade, né, gente? As Tardes Mineiras, né, que é o título, né, aqui do meu último EP, meu primeiro, né, na verdade, o primeiro EP que eu gravei, quer dizer, o segundo EP que eu gravei, o último EP agora, né, é bem eclético, né? Tem jazz, tem samba, um samba quase samba enredo, também tem música progressiva. Mas o choro, sem dúvida, é uma das coisas que a gente gosta muito de fazer, talvez o carro-chefe desse trabalho todo, né? E aí a gente inventou uma história que é o seguinte, é o Choro com Chopp. O Choro com Chopp, que é um choro que acontece toda quarta-feira e sábado, aqui na choperia Walk Beer. O Marlon, um grande frequentador do Choro com Chopp. Ele não é muito chegado no chopp, ele é mais do choro do que do chopp. Choro com choro, velho. Por muito tempo eu fiquei no chopp com chopp. Agora eu tô equilibrando um pouquinho mais as coisas. Mas eu queria que você falasse um pouco, Marlon, como é que se deu assim? Porque você que fez o A, né? Você fez a primeira parte. E como é que você pensou? Como é que foi esse processo criativo assim dessa música, né? Eu acho que a primeira coisa, né, assim, seguindo também o que o Ian Guest falava, é a motivação, né, de você compor, né, e a motivação principal minha, né, acredito como também das suas composições, são os encontros, né, os encontros que a vida coloca a gente, né, e o Choro com Chopp é um encontro, né, maravilhoso que acontece toda semana, né, então é mais do que merecido ter uma música só pra ele, né, assim. Né? Aproveitar e mandar um abraço aí pro Rodrigão, que deve estar assistindo aí a gente, com certeza também. Com certeza. Do Walk Beer, né? Que gentilmente toda semana abre as portas pra gente, né? Pra gente estar fazendo a música que a gente gosta e sendo muitíssimo bem recebidos, né? Tanto por ele, pela casa, quanto pelo público. E é uma história maravilhosa. Quantos choros já? Quantas rodas? Rapaz, esse sábado, a gente tá gravando, a gente tá, né, fazendo essa live aqui na sexta-feira. Nesse sábado vai ser a 166ª roda. Ou seja, foram 166 rodas, né, lá no Walk Beer. Quero mandar um abração também pra Nicole, né, que é a esposa do Rodrigo. Eles são só, além de marido e mulher, são também sócios lá, né. Então são os nossos patrões, né? São os nossos... e super, super maravilhosos, né? Abrir as portas assim. A gente até incluiu o nome Walk Beer no nome da música. Então ficou Choro com Chopp no Walk Beer. Tá bom, gente? Vamos tocar esse então, que é a minha primeira parceria junto com o Marlon Carvalho. Eu que não sou muito de fazer parceria, na verdade, né? Acho que você também não muito. Depois dessa que foram aparecendo outras pessoas interessadas também em compor junto. Mas eu
tinha uma dificuldade, assim, né? Eu acreditava muito num processo individual, né? É verdade. E aí você me convidou, né, para fazer essa música, né? Falei assim, vamos fazer uma música, né, pro Choro com Chopp. E a primeira coisa que veio na minha cabeça é tentar incluir a palavra, né, Choro com Chopp na rítmica da música, Sim. né? Então eu pensei em um negócio assim, choro com chopp, choro com chopp, choro com chopp. E a partir daí que foram surgindo, né, o motivo melódico e o desenvolvimento, né? Que legal. Vamos lá, mostrar pra vocês. Vamos de Choro com Chopp, então. Com parceria minha. Choro com Chopp no Alckbeer, né? Parceria minha com o Marlon Carvalho. A primeira de muitas, sem dúvida nenhuma. Então vamos que vamos. Vai lá. Capricha, capricha.
Ó, gente, vocês não sabem o sufoco que foi fazer o Marlon fazer essa parceria comigo. Quase me obrigou. Ele tava brincando que eu pressionei ele, assim. Faz esse choro, cara. Mas não é, às vezes eu entendo o Marlon também. Eu me identifico muito, né? À toa que o convite foi feito para você estar aqui comigo e vários trabalhos que a gente já fez junto. Né? O Marlon gravou quase todas as faixas, ele gravou das 6 faixas que eu gravei no single, no EP Tardes Mineiras, ele gravou 5 faixas, né? E tá sempre comigo, porque né, eu me identifico muito com o seu trabalho. E a gente acabou herdando uma coisa do Ian que nem é tão positiva às vezes, né? Tudo tem que ter uma medida, né? Mas também às vezes um perfeccionismo, às vezes uma coisa assim de só compor quando você acha que tá maravilhoso e perfeito e só vai pôr no papel quando tiver tudo acabado, tudo pronto. E eu insisti muito pro Marlon, né, numa brincadeira que eu aprendi com um amigo meu, né? Pô, faz um trem batidinho, cara. Batidinho. Pô, eu vou fazer aqui um B, aí eu já tinha feito o B, eu já tinha mandado, eu mandei o B pra você antes de você fazer o A, não foi? Foi acho que não. Foi concomitante, assim, né? Foi, quase que junto, né? E aí eu falei, Marlon, tem esse B aqui, tinha um C também, né, que você não gostou muito. Não gostei. Ficou muito bêbado, né, o C ficou muito bêbado. E aí eu mandei pro Marlon e ele tava demorando para me entregar, né? E aí eu falei, poxa, Marlon, me passa isso, cara, me manda aí. E a gente vai treinando, né, cara, esse desapego também um pouco, assim, né, a gente vai treinando um pouco esse desapego, né? Então, beleza. Vamos agora, então. Vamos tocar agora Rua da Cachaça. Opa. É um samba da minha autoria também. Boa. E essa música tem letra, tá, gente? Vamos tocar ela só instrumental mesmo. Todas as músicas aqui, com exceção do Choro com Chope e com exceção dos chinelos com chileno, chinelo com chileno, todas as músicas estão no Spotify, tá, gente? Estão também no Apple Music, no Deezer e todas as plataformas digitais aí estão, então, tem essas músicas, tá bom? Tem lá Rua da Cachaça, eu cantando, né, os sambas. Samba é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei desde criança. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. E aprendi isso desde pequeno, a alegria mesmo do samba. Meu pai e minha mãe sempre ouvindo AGP, sempre ouvindo aquele, né, Martim da Vila. Meu pai, ele tinha um bar lá em Carmo de Minas, onde o pessoal gostava muito de estar junto e tocar samba. Então, vou tocar pra vocês aqui a música Rua da Cachaça, que é também uma homenagem, né, gente? A Rua Marechal Bittencourt, que é uma rua aqui do Centro Histórico de São João del Rei. Tá bom? Então... Como é que tá aí, Maurício? Só conferir. Maravilha. Beleza. Então vamos que vamos. Com vocês, então. Rua da Cachaça. Vamos lá.
Isso aí. Rua da Cachaça. Eu adoro essa. Cara, esses dias eu conversando com um primo meu que eu gosto muito, o Guilherme. Beijão pro Guilherme, se ele estiver assistindo aí. E aí eu mandei algumas as músicas mais recentes pra ele agora, assim. Aí ele ouviu tudo, fez uns comentários muito legais, ele tem um gosto, ele não é músico, mas tem um gosto musical muito legal, assim, identifico muito com o gosto musical dele. E aí eu falei, e aí, o que você achou dessas últimas músicas aí? Pô, gostei muito, cara, mas a minha preferida ainda é a Rua da Cachaça. Muito boa. Fico feliz por isso, né? Porque pelo menos ele tem alguma música preferida que eu fiz. Chique. Marlon, agora vamos lá pro Rio de Janeiro. Opa! Vamos lá pra Madureira. Então nessas essas idas e vindas minhas, né? Desses anos todos, né? Eu conheci um advogado lá no Rio, um cara muito bacana, chamado José Carlos Nunes. Ele deve estar assistindo essa live aí, quero mandar um abraço para ele. E pude conhecer vários lugares do Rio e conhecer também as rodas de samba, as rodas de choro do Rio. Sabe que lá, né, o Rio foi a primeira capital, né, quer dizer, foi uma das principais capitais do Brasil. E historicamente, né, tudo até hoje, né, tem uma efervescência cultural incrível, né, imensa, né, do samba, do choro. Então, muito influenciado, eu comecei a ir muito para lá, né, comecei a frequentar muito o Rio. A convite, né, do José Carlos Nunes, né, e aí eu pude conhecer a escola de samba da Portela, né, eu tive lá no pátio da Portela, né, lá em Madureira. E foi muito bacana, é muito emocionante, né, ver as pessoas tocando, cantando, criancinhas, né, tem a Filhos da Águia, né, que é a escola mirim da Portela, e aquelas crianças tocando, tudo aquilo me comoveu de uma maneira muito forte. E eu quis então, e aí eu li um livro sobre o Casquinha da Portela e também li outras coisas, né, conhecendo um pouquinho mais da história dessa escola. E eu quis me aventurar a fazer um samba para essa escola. E aí o José Carlos Nunes também me ajudou com a letra da música. Essa música tem letra, tá? Tá gravada na voz da Natália Vargas, uma cantora maravilhosa aqui de São João del Rei também, nossa parceira de trabalho. E então tem lá no Spotify, Portela Centenária, tá? É uma música muito legal, muito bonita, tem uma letra muito bacana. Hoje aqui nós vamos tocar ela instrumental, como todas as músicas que nós estamos tocando, e num ritmo um pouco mais lento, né? Eu contei também com a bateria da VMV, gravamos aqui no estúdio da Mauri Lopes, um trabalho maravilhoso, e o Moisés Ângelo fez a bateria, ele gravou toda a escola de samba, que é o mestre de bateria da VMV, né? Escola tetracampeão, 4 vezes consecutivas campeã aqui no Carnaval de São João del Rei. Gravei também no cavaquinho, era o Everton Tom, quero mandar um abraço para esses dois caboclos aí que eu gosto muito, os Calabreso, o Everton Tom e Moisés Ângelo, tá? Então, um abração para vocês, para Natália Vargas também. Essa música, então, nós vamos tocar a música chamada Portela Centenária. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Antes rapidinho dar um sol só para ver minha Claro. afinação aqui. Vou aproveitar o ensejo, também vou dar uma conferência a mim. Vamos lá então? Então com vocês, Portela Centenária. Vamos lá. Vou fazer aquela introduçãozinha aqui.
O pessoal pensa que o mineiro não tem samba também. São João del Rei mesmo, né? É uma cidade com muito samba, muita escola de samba, tradição, né, cara? Tinha essa ponte aérea, né, São João del Rei, Rio de Janeiro. Inclusive, por falar nessa ponte aérea, né, Rio, São João del Rei, vou tocar agora uma música chamada São João del Leme. Que aí, nessas idas e vindas pro Rio, então, eu fiz essa música. Foi um presente, inclusive, pro nosso amigo José, essa música, então, São João del Leme, né? Vamos tocar ela agora aqui. Eu vou pegar a guitarra, tá, gente? Vocês dão licença rapidinho. Só pegar essa guitarra, dar uma afinadinha nela aqui. E agora, as próximas 6 músicas, então, nós vamos tocar aqui na guitarra acústica, tá? Mostrando um pouquinho aí dessa versatilidade, né, gente? Mostrando um pouquinho também dessas várias nuances, né, do nosso trabalho, né, Marlon? É chato ser uma coisa só, né, cara? A gente pode ser mais de uma coisa. A gente pode ser o mesmo, quer dizer, pode ser a gente mesmo, mas nunca ser o mesmo exatamente, né? Então, realmente, agora vamos tocar essa música. Essa música também tá no Spotify, tá, gente? Uma roupagem totalmente diferente da roupagem que a gente deu para ela aqui agora, para essa live. Nós vamos tocar ela meio que num ritmo de blues, tá? Então tocamos aí 4 choros, tocamos 3 sambas, foram 3 sambas, foram 2 sambas, né? 2 sambas. Agora vai ser um blues que nós vamos tocar
que vai ser uma versão que a gente fez dessa música São João del Leme, tá? Então, vamos ligar aqui para ver se tá tudo certinho. Aí, vamos ver agora aqui. Aqui também. Com vocês. Essa música também que tive a alegria, né, de contar com a voz da Natália Vargas. O arranjo meu, quer dizer, todas as músicas, né, que estão lá no meu Spotify, todas as músicas que estão gravadas por mim lá nos meus canais, né, nos streams, são músicas arranjadas por mim mesmo. A gente teve essa dádiva, né, de ter as aulas com o Ian Guest e não ficar gastando com o arranjador, né? A gente mesmo poder arranjar as nossas músicas, né? Então, vamos tocar aqui. O arranjo lá é muito diferente, tá? Convido você que está assistindo essa live, convido você, vai lá no Spotify, acha lá a música São João del Leme, tá? Ela tem letra, é um diálogo aí com Carlos Drummond de Andrade, tá? Daquela poesia E Agora José, subvertendo um pouquinho a poesia, né, claro, e colocando um ritmo de samba bem gostoso. Tem arranjo para flauta, trompete também, tá? A Aninha, né, a Ana Neri fez o trompete para nós, a flauta foi o Carlinho dessa vez que fez a flauta, né? A flauta, as outras flautas do disco, né, o Bill Davidson gravou também, são grandes parceiros, grandes amigos, um celeiro aqui em São João del Rei, celeiro de artistas, de bons artistas, graças, né, gente, ao Conservatório Estadual, graças à Universidade Federal, graças a todas essas instituições de ensino que são tão importantes para a nossa sociedade, né? Então, vamos tocar agora aqui, então, uma roupagem totalmente diferente da música São João del Leme. Vamos que vamos, Marlão? Eu que puxo mesmo. Você que puxa. Dá uma chora saxofone, vai lá.
Tirar um pouquinho aqui do volume aqui, né? Pode deixar, tira um pouquinho. Tá. Vou colocar um pouquinho mais de ambiência aqui. Gente, live é live, né? Tudo ao vivo. Essas coisas tem mesmo. Com todas as possibilidades, né? E os erros e tudo. A gente conviver, né, cara, com erro, assim, é uma coisa, é uma sabedoria, é um aprendizado, né, cara? A gente ir aprendendo, né, a lidar com isso. E nesse mundo de IA, né, cara, a gente tem conversado muito sobre isso, né? As maquiagens, né, são tantas, né? Os artistas nem suam mais. A maquiagem ela é grossa, né, cara? As edições do áudio são todas sempre muito recortadas, né, e tudo. Então, a gente tentar fazer uma coisa um pouco na contramão, assim, é tão legal, né? Eu acho realmente essa live autoral tá sendo muito gostosa de fazer. Eu deixo meu agradecimento mais uma vez aqui ao Mauri Lopes, profissional maravilhoso, que eu adoro trabalhar. Quero também agradecer a minha esposa que está aqui, Ieda, que também está fazendo aqui a parte dos bastidores, né, gente? Você vê uma correria danada aqui, tá? É sempre a gente tentando oferecer o melhor para vocês, né? Mas sempre com, né, essa correria toda. Então, agradecer ao Mauri Lopes aqui por toda a engenharia do áudio aqui. E a Ieda por todo o suporte também, não só aqui na live, mas suporte emocional também, né? Do dia a dia e só agradecimento. Então agora vamos tocar uma música nessas aventuras aí de blues, samba, e não sei o que, tem um pouquinho de jazz também. Vamos tocar agora a música chamada Quase Noite, tá, gente? É uma música Quase Noite, é uma música que tá no meu EP Tardes Mineiras, tá? Que tá aqui, a gente resolveu colocar a capinha dele. Show, beleza. Então, Tardes Mineiras tá lá no EP também, então. Quer dizer, Quase Noite, tá lá no EP também. É uma música que eu fiz em 2014, tá? A música aí, com 11 aninhos de idade. Vamos lá, vamos tocar. Ela que a versão em inglês dela vai chamar Almost Night. Eu comecei uma letra em inglês, mas o Marlon achou terrível, aí eu desisti. Vou deixar com outra pessoa fazer. Vamos lá. Aqui tá bom, será? Mais pra cá? Vamos que vamos? Pode ir? Foi.
Uou. Próximo jazz que eu vou tocar é um jazz que, inclusive, eu fiz inspirado na minha esposa, Ieda. A gente descobriu que o nome dela tinha o significado de favo de mel. E eu queria chamar a música de Favo de Mel. Mas eu ouço as pessoas, cara. E quando eu cheguei pra essa música pro produtor do EP, que foi o Mauri, ele falou, cara, se você colocar Favo de Mel, a galera vai achar que é sertanejo, bicho. Por que você não tira esse mel aí, deixa só favo ou só mel, sei lá. E aí eu falei, bom, favo, tá aí, favo é um nome legal, é misterioso, né, favo. Então, fiz a música então pra Ieda, esse jazz, e eu dei o nome de Favo. Vamos que vamos. Em todas também, essa música, como todas as outras, com exceção do Choro com Chope e com exceção do Chinelo com Chilenos, todas elas estão nos streams, né? No Spotify, Deezer, Apple Music, tá bom, gente? Então, agora, com vocês, Favo, vamos lá. É isso. Então, vamos tocar agora uma música que eu fiz chamada Tardes Mineiras. E essa música, na verdade, Marlon, não sei se você sabe disso, cara, mas essa música é a mais antiga de toda essa live aqui. Essa música eu fiz
em 2007. Na verdade, para ser mais preciso, eu fiz ela em 2008. Eu tinha feito um curso de composição com o Felipe José, e ele mostrando muitas coisas do Hermeto Pascoal pra gente e tudo, e eu fiquei encantado com aquilo e deixei a minha mão um pouco mais solta assim no instrumento, sabe? Acho que o Felipe nem sabe dessa história. Eu lembro na época quando eu mostrei pra ele, ele falou, cara, você tá caminhando em tons de uma maneira específica e tal, e eu nem sabia assim, e deixei ela guardada por muitos anos. Quando foi quando eu estava na iminência de gravar o EP, eu pensei em chamar o EP então de Tardes Mineiras e dar um nome, que essa música não chamava Tardes Mineiras, e dar um nome de Tardes Mineiras então para essa música. É uma brincadeira um pouco as noites cariocas, né? Do Jacó do Bandolim tem as noites cariocas. Os nossos amigos lá de Santos, lá do Aqui Tem Choro, fizeram um choro chamado Madrugada Santista. Então, e as coisas em Minas Gerais acontecem mais de tarde, né, cara? Com um cafezinho, um pão de queijo, uma cachaçinha, né? Então, eu quis dar um nome, então, pro EP, né? Que é esse EP que tá aqui na tela, né? A capa do EP. Guto Respi, que fez a arte, né, gente? Esse cartunista maravilhoso aqui de São João del Rei, ele me desenhou ali, com a carinha meio brava, assim, não sei porquê. E aí, então, o EP Tardes Mineiras, a música chamada Tardes Mineiras. Vamos tocar então ela. Não sei se você sabe, eu dediquei essa música então pro Beto Guedes, né, cara? Nossa. E eu tive uma aventura triste, assim, uma história triste, gente. Nossa, foi muito... Eu fiz essa música pro Beto Guedes, Tardes Mineiras, quer dizer, eu fiz essa música há muitos anos e tal, e quis dedicar pra ele. Ele foi fazer um show aqui em São João del Rei, e eu fiz a partitura à mão, né? Eu sei que o Beto Guedes já é um senhor de idade, né? De repente, uns 70 anos, talvez, ou um pouco mais, não sei. E aí eu fiz à mão, porque eu achei que ele ia olhar para o papel e ia achar aquilo interessante, porque hoje em dia é tudo tão computadorizado, né? Tudo tão editado nas folhas e tal. Aí eu fiz essa partitura à mão e fui no show dele para entregar essa música para ele. E aí
levei, né? Levei a Ieda, a gente foi junto, né? Pra assistir o Lô Borges, o Flávio Venturini e o Beto Guedes, o último show do Beto Guedes. Fiz a Ieda ficar esperando comigo lá atrás do palco pra ver se ele aparecia. E aí ele apareceu, só que ele, enfim, não teve culpa, né? Às vezes ele tava num dia cansado, né? Ele meio que simplesmente foi correndo assim, entrou no carro e foi embora. E eu não pude entregar essa partitura pra ele. E eu entreguei essa partitura pro produtor dele, né? Pro cara que inclusive produziu o songbook dele, que é o Barral Lima, né? Um grande produtor aí de Minas Gerais, né? Entreguei a partitura pra ele. Enfim, fiquei sem notícia da partitura, fiquei sem saber se essa partitura foi entregada pro Beto Guedes ou não, se ele ouviu a música, se ele não viu. Enfim, não tem problema, né? A vida é assim, né? Nem sempre a gente ganha, né? A gente também perde. Então, agora a próxima música que nós vamos tocar é mais uma, né, de caráter um pouco mais progressivo. Nessas últimas 3 músicas que nós estamos tocando tem um caráter mais progressivo. Nós vamos tocar agora a Poetisa. É uma música, uma balada mineira, bem assim inspirada assim na Chovendo na Roseira, né? Um pouco da levada do Chovendo na Roseira, mas um pouco também de música mineira, inspirado também, né, nas músicas do Toninho Horta, nas músicas do Beto Guedes, né, que a gente gosta tanto, né? E tive a honra, a alegria, né, de ser essa música ser letrada pela Natália Vargas. Então, um dos meus últimos lançamentos, talvez o último lançamento meu lá no Spotify, né, no Deezer, foi essa música cantada por mim, a letra da Natália Vargas. Eu fiz a guitarra, fiz o baixo numa pegada bem de balada mesmo, tipo quase rock assim, né? E a Natália colocou letra. A letra ficou linda, maravilhosa. Uma verdadeira poetisa, né? Ela se inspirou muito nesse personagem da poetisa e fez uma letra maravilhosa. A gente não vai cantar a letra aqui hoje, tá? Porque a live é instrumental, mas convido vocês a irem lá no... Convido vocês a irem lá no Spotify ou no Deezer para ouvir a letra, tá? Não é a Natália cantando, sou eu cantando, com a minha voz mineirinha, né? Sem muitas pretensões, né, de ser um grande cantor, mas dá para entender bacana a letra da música, tá bem compreensível, tá bem legal. Vale a pena conferir, tá bom, gente? Então essa é a penúltima música, a gente tá quase encerrando já, acredito que o tempo tá dando certinho aí, não tá? A gente vai terminar com o tempo hábil aí, não vai? Então isso é ótimo, né, gente? Então é isso, tá? A música, então, A Poetisa, uma música de 2015, tá? Vai fazer aí 10 anos, então, que eu compus essa música, mas a letra é muito recente, a letra da Natália, tá bom, gente? Então, vamos lá, Marlon, vamos comigo nessa jornada aí, com essas músicas, né, que eu fui colecionando ao longo desses anos aí, sem muita pressa, sem muita pretensão. Então, com vocês, A Poetisa. Podemos ir? Tudo certinho, né? Vamos então.
Marlon. Beleza, gente. Segurar a afinação nesse calor é muito difícil, gente. Não é fácil. O São João del Rei parece estar mais perto do sol. Tem feito muito calor aqui, mas eu acredito que aí, de onde vocês estão assistindo a live também, né, gente? Tá tudo muito quente. O povo tá que corta a árvore. Então é isso, né? Vamos aguentar, vamos lá. Aí, beleza. Então, gente, a gente tem uns minutinhos ainda, né, pra finalizar, não é isso? Como é que tá? Legal, maravilha. Então é isso. Antes de tocar a última música, quero agradecer mais uma vez aqui a Mauri Lopes. Quero recomendar o trabalho do Mauri Lopes aqui, tá bom, gente? Maravilhoso, técnico de áudio, estúdio, editor, o cara faz clipe, faz filme, enfim, é um polivalente. É um prazer trabalhar com você, tá, Mauri? Quero deixar isso registrado aqui. Agradecer mais uma vez a Ieda aqui, que ajudou também aqui, está sempre fazendo um suporte técnico também nos bastidores. Agradecer muito, muito, muito ao Marlon Carvalho, toda a paciência, a alegria de estar junto, de trabalhar junto. Foi lá em casa 1000 vezes pra gente ensaiar. Tocou impecavelmente, não errou uma nota. Mas é incrível, eu fico de cara com isso. Eu errei duas dúzias de nota aqui. Errei pelo menos. Ainda tem mais uma música, você sabe. Mas eu errei pelo menos umas 20 notas aqui. Ele não errou nada, eu tô de cara com isso. Parabéns, é um prazer, uma honra tocar com pessoas como você, me engrandece, que isso. Me faz querer estudar mais. Eu fico a fim de chegar em casa agora e estudar, para ver se eu paro de errar desse jeito. Sinceramente, de coração mesmo. A honra é toda minha. Que isso, cara, que isso. Inclusive, você tem alguma consideração final aí? É isso mesmo, agradecer você pelo convite, né? Agradecer todo mundo que está assistindo a gente aí nesse momento, né? Toda a equipe, a Mauri, Ieda, né? Todo mundo aí que você já agradeceu, eu quero agradecer também. E é isso, para mim é um privilégio poder tocar suas músicas, né? Eu me identifico muito, né, com a sua obra, com o seu jeito de compor. E para mim é um prazer mesmo poder estar aqui hoje fazendo isso com você. Que bom, cara. Agradeço mesmo. Então, quero agradecer também, gente, sobretudo a Lei Paulo Gustavo, né, gente? E todas as leis científico-cultural são muito importantes, gente, para o nosso país, tá? Quero deixar muito registrado isso. Os artistas precisam dessas leis, gente, para que a gente possa continuar caminhando, tá bom? Essas leis geram emprego, o Mauri tá aqui trabalhando, a Ieda tá aqui trabalhando, eu tô aqui trabalhando, o Marlon tá aqui, a gente poder tocar as nossas músicas, a gente não ficar vítima de tocar as músicas que tocam na rádio, a gente não ficar tocando Desceu pro BC ou Tchê 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 Tchê, a gente não precisa tocar isso, a gente pode tocar as nossas músicas, viver disso e viver de quem gosta de arte legal, de quem gosta de ouvir coisa nova.
de quem gosta de viajar nas composições, não é isso? Então, meu super agradecimento, deixar super registrado aqui que essas leis de incentivo são muito, muito importantes. É muito importante que a gente continue sempre valorizando, tá bom, gente? A Universidade Federal, as leis de incentivo cultural e todo esse aparato do Estado importantíssimo para o artista. O Marlon ele é professor do Conservatório Estadual. Minas Gerais é um dos estados que mais tem conservatório, talvez o estado que mais tenha conservatório no Brasil. 12 conservatórios. 12 conservatórios, não é isso? Conservatório estadual, e a gente sabe que muitas vezes alguns políticos entram lá e sucateiam tudo, e às vezes o conservatório fica para fechar por conta do sucateamento. É muito importante então, gente, a gente deixar isso claro, né? A gente tentar colocar pessoas lá que vão valorizar a cultura, que vão valorizar as leis de incentivo, que vão valorizar a Universidade Federal e também o ensino gratuito de qualidade. Isso é muito, muito importante, tá bom? A última música, pra gente finalizar com chave de ouro aqui, é a música chamada Guestiana, número 1, e eu tive o prazer também de fazer o clipe dessa música juntamente com a Mauri Lopes. Tá lá o clipe lá no meu canal do YouTube, tá? O clipe da Guestiana, quer dizer, a música Guestiana eu fiz então pro aniversário do Ian Guest, que foi o nosso professor, foi nosso amigo. Ele nos deixou faz 2 anos, né? Ele morreu no dia 23 de abril, né? De 2022, né? Foi 22, né? Se eu não estiver enganado. Então, deixou uma perda, uma super perda, uma saudade tremenda. Essa música eu fiz, ele estava em vida, ele estava fazendo ele estava no seu 78º aniversário. Ele mesmo tocou essa música, eu tenho um vídeo dele tocando essa música e ele me dando alguns toques, sempre muito atencioso, sem nenhum tipo de arrogância ou de nariz em pé, como artistas muito menores do que ele fazem, né? Então ele sempre muito carinhoso com a gente, leu a música muito atentamente, sugeriu coisas da harmonia, coisas da melodia. É uma música super quebrada, né? Ela já começa em 10/8. A segunda parte eu me baseei no telefone dele, no número de telefone que é 88-5365, né? Ou seja, é um método de composição que o Ian Guest nos ensinou. Então é isso, tá? Vamos tocar agora então a Guestiana número 1, em homenagem ao Ian Guest, para finalizar essa live com chave de ouro. A gente preferiu, né, gente? Eu vi que tem muitos comentários aí, o pessoal tá comentando, o pessoal tá acompanhando. A gente preferiu não fazer uma live interativa, tá? Pra gente não se perder aqui no nosso foco, né? Mais uma vez, essa live foi feita sobre a lei de incentivo, da Lei Paulo Gustavo Municipal, tá bom, gente? E então vai ter os créditos, vai ter as logos também. Então, mais uma vez, agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que nos ajudou. Quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para o nosso gatinho, o Freud, né, que está lá em casa também, já esperando a ração. Tá bom? Então, vamos que vamos. Guestiana número 1. Bora!
Obrigado. Valeu. É isso aí, gente. Valeu.